A maioria ainda acha que vencer depende de apoio, de parceria, de grupo. Eles não percebem que cada mão estendida é só mais uma corda no pescoço. Você sente isso também? Essa leve náusea quando alguém diz: "Vamos juntos"? Porque quem ainda precisa dos outros em 2026 não vai vencer. Vai apenas dividir o fracasso. Você sente essa náusea porque uma parte sua já entendeu. Entendeu que quase toda vez que alguém diz "vamos juntos", está na verdade dizendo "me deixa usar sua força enquanto eu finjo que te dou a minha". É sutil, é civilizado, mas é exatamente isso que vai destruir muita gente no próximo ano. Porque enquanto você ainda hesita em cortar, ainda sente uma pontada de culpa por querer andar sozinho, o mundo está acelerando. E ele não espera por quem tem medo de ficar sozinho. Este vídeo é para quem já está cansado de sentir essa náusea e pronto para fazer algo a respeito. Você sente isso, não sente? O ar mudou. As pessoas ao seu redor estão cada vez mais desesperadas por conexão, por apoio, por rede. Mas quanto mais elas buscam, mais rápido afundam. 2026 não vai recompensar os bem conectados. Vai massacrar eles. Porque o mundo está acelerando. E quanto mais rápido ele gira, mais visível fica a podridão que sempre esteve ali, só que agora sem maquiagem. As alianças estão virando armadilhas. Os sócios, facas. Os amigos, pesos mortos. A família, muitas vezes, o primeiro lugar onde te sabotam em silêncio. Você já reparou como as pessoas mais acompanhadas parecem estar sempre atoladas? Sempre explicando, sempre justificando. Sempre carregando alguém nas costas, enquanto fingem que estão voando juntas. Maquiavel já havia escrito há séculos: é muito mais seguro ser temido do que amado. Mas ele ia além. Ele entendia que depender do amor, da lealdade ou da gratidão alheia era a forma mais rápida de cavar a própria cova. Porque os homens são ingratos, volúveis, falsos, covardes e gananciosos. Eles te abraçam enquanto você tem algo a oferecer. No momento em que você precisa deles de verdade, eles desaparecem. Ou pior, te traem para proteger a própria pele. Em 2026, isso não vai ser teoria. Vai ser sobrevivência. A economia está ficando mais brutal. A atenção, mais escassa. A confiança, um luxo quase extinto. Quem ainda depender de rede, de sócio, de time, de eu e meus brothers, vai passar o ano inteiro se recuperando de facadas nas costas. Enquanto isso, o homem que aprendeu a vencer sozinho vai parecer ter superpoderes. Porque ele não precisa convencer ninguém, não precisa dividir glória, não precisa gerenciar egos frágeis, não precisa acordar com medo de que alguém fale demais, cobre demais ou desista no momento errado. Ele constrói em silêncio. Acumula em silêncio, vence em silêncio, e quando os outros perceberem, já era. A solidão estratégica não é sofrimento, é armadura. É a capacidade de olhar para alguém te oferecendo parceria e sentir, no fundo do peito, o cheiro de necessidade disfarçada de amizade. É conseguir dizer não sem culpa. É conseguir andar sozinho sem sentir que está incompleto. A maioria nunca vai conseguir isso. Eles precisam ser vistos, precisam ser aprovados, precisam sentir que pertencem. Essa necessidade é o que vai destruir eles nos próximos anos. Você está sentindo o gosto amargo da verdade agora? Ótimo. Isso significa que ainda há algo vivo dentro de você. A dor de ter sido traído, abandonado ou usado no passado não precisa ser curada. Ela pode ser transformada em combustível frio. Cada vez que alguém te deixou na mão, você ganhou uma lição que vale mais que 1000 conexões falsas. Cada vez que te subestimaram por estar sozinho, plantaram a semente da sua vantagem invisível. 2026 vai separar duas espécies. Aqueles que ainda correm atrás de validação coletiva e aqueles que aprenderam a se tornar impossíveis de controlar. Você já sabe em qual lado quer estar. Porque no final, quando tudo desmoronar, e vai desmoronar, o único poder que ninguém vai conseguir tirar de você é aquele que você construiu sozinho. O resto
é ilusão, e alguns vão descobrir isso da pior forma possível. Imagine um momento comum. Você está numa mesa de bar, ou numa reunião de família, ou num grupo de amigos. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Planos, sonhos, promessas, risadas altas. Alguém bate no seu ombro e diz: A gente vai junto, né? Sempre foi assim. E você sorri. Mas por dentro, algo já não responde mais. Não é raiva, não é arrogância. É só uma distância que foi crescendo devagar, quase sem você perceber. Como se uma parte sua tivesse saído da roda sem pedir licença. 2026 não vai ser o ano dos grandes grupos. Vai ser o ano em que a solidão estratégica deixa de ser escolha e vira vantagem competitiva. Porque enquanto a maioria ainda corre atrás de alguém que acredite no sonho junto, o tempo está cobrando caro por essa dependência. Pense nas pessoas que você conhece, aquelas que sempre precisam de um sócio, de um mentor, de um time. Observe como elas vivem em estado permanente de negociação emocional, sempre ajustando o passo, sempre medindo o que podem falar, sempre com medo de que o outro se sinta deixado para trás, ou pior, que se sinta ameaçado pelo seu avanço. Elas gastam mais energia gerenciando relações do que construindo o próprio caminho. Você já viu isso de perto? Aquele amigo que adiou o projeto 6 meses porque o sócio ainda não estava pronto. Aquele familiar que nunca saiu do lugar porque não queria deixar a mãe sozinha. Aquele colega que perdeu a oportunidade porque o grupo inteiro votou contra arriscar. A dependência disfarçada de lealdade é lenta, mas mata com precisão. Enquanto isso, quem aprendeu a andar sozinho desenvolve uma coisa rara: velocidade limpa, decisão sem comitê, erro sem culpa coletiva, ajuste sem explicar para ninguém. Não é que ele odeie as pessoas, é que ele simplesmente parou de precisar delas para se sentir inteiro. E isso muda tudo. Em 2026, o mercado vai recompensar quem consegue mover-se sem arrastar correntes invisíveis. Quem não tem que consultar 5 egos antes de mudar de direção. Quem não acorda com a ansiedade de ter decepcionado alguém só por estar crescendo. A solidão estratégica te dá algo que nenhum aliado pode oferecer: clareza brutal sobre o que você realmente quer, sem filtro, sem negociação, sem suavizar o objetivo para não magoar ninguém. É desconfortável no começo. Muito. Você vai sentir o vazio, as noites mais longas, a ausência de palmas, a falta daquele Vamos nessa. que antes dava a ilusão de segurança. Mas é exatamente nesse vazio que a maioria desiste. E é exatamente nesse vazio que você começa a se tornar perigoso. Porque quando ninguém sabe exatamente o que você está fazendo, ninguém consegue te parar a tempo. Você para de pedir permissão, para de esperar sinal verde, para de explicar sua fome. E o mundo, que adora gente previsível e dependente, começa a te olhar diferente. Primeiro com desconfiança, depois com respeito desconfortável, depois com distância. É assim que a hierarquia muda sem barulho. Não com discursos, não com confrontos, só com a simples decisão de não carregar mais o que não te carrega de volta. A maioria ainda acha que estar sozinho é fraqueza. Eles não entenderam que, em tempos de traição barata e confiança cara, estar sozinho é a única forma real de estar inteiro. E quanto mais o mundo se quebra, mais caro fica depender de pedaços alheios. Tem uma coisa acontecendo agora que quase ninguém comenta em voz alta. Enquanto você planeja o próximo passo, as pessoas ao seu redor ainda estão montando castelos em cima de areia movediça. Relacionamentos, sociedades, equipes de confiança. Elas investem tempo, emoção e energia neles como se fossem garantias. Mas observe com calma. Quando a pressão sobe, e em 2026 ela vai subir muito, esses castelos não caem com barulho. Eles racham devagar. Primeiro vem a hesitação, depois a cobrança, depois o ressentimento silencioso de quem sente que você está indo longe demais sem eles. E é aí que a verdadeira natureza aparece. Maquiavel observou algo que continua cortando séculos depois. Os homens nunca são totalmente bons, nem totalmente maus.
Eles se tornam o que a oportunidade e o medo permitem. Eles te apoiam enquanto sua ascensão beneficia os deles. No instante em que sua independência começa a expor a fraqueza deles, o apoio vira resistência disfarçada. Não com traição explícita, com atrasos, com conselhos que na verdade são freios, com ausência exatamente quando você mais precisa de execução. Você já sentiu esse gosto metálico na boca? Aquele momento em que alguém que jurava estar junto começa a colocar obstáculos pequenos, quase invisíveis, porque ver você avançar sozinho mexe com algo desconfortável dentro deles. Eles não admitem, mas o corpo entrega. O tom de voz muda, o entusiasmo esfria, as desculpas aparecem. É por isso que vencer sozinho em 2026 não é apenas uma escolha estratégica, é uma defesa. Porque depender de alguém hoje significa entregar a eles uma parte do seu futuro. E poucas coisas são mais perigosas do que dar a outra pessoa o poder de atrasar o seu destino. O homem que aprende a carregar tudo sozinho desenvolve uma frieza particular. Não é ausência de sentimento, é clareza cirúrgica sobre o que realmente importa. Ele para de romantizar conexões, para de acreditar que, juntos somos mais fortes, é uma lei universal. Começa a ver as relações pelo que elas são na prática, trocas temporárias de utilidade. E isso gera uma liberdade perigosa. Liberdade de escolher caminhos que os outros acham loucura. Liberdade de falhar sem ter que dividir a humilhação. Liberdade de mudar de direção no meio da noite sem pedir opinião. A maioria vai chamar isso de egoísmo. Eles precisam chamar. Porque admitir que alguém consegue mais sozinho do que eles conseguem em grupo ameaça a história que contam para si mesmos. Mas no fundo, bem no fundo, eles sabem. Eles sentem quando olham para você. Aquela pessoa que não pede mais nada, que não explica mais nada, que simplesmente avança. Isso incomoda, gera respeito misturado com medo. E em 2026, medo é moeda. Porque quando as coisas apertarem de verdade, a maioria vai descobrir que suas redes não salvam. Elas apenas repartem o naufrágio. Às vezes você acorda no meio da madrugada e o quarto parece maior do que deveria. Não tem ninguém para acordar, ninguém para mandar mensagem, nenhum. E aí, vamos nessa? Esperando do outro lado, só você, o silêncio e essa sensação estranha no peito, como se algo estivesse sendo esculpido devagar, com lâmina fria. Muitos acham que vencer sozinho é sobre força o tempo todo. Não é. É sobre aprender a conviver com um peso que ninguém mais divide. E descobrir que esse peso, com o tempo, muda de forma. Em 2026, enquanto a maioria corre atrás de redes para aliviar a pressão, você vai sentir o contrário. A pressão aumentando justamente porque não tem mais rede. E é aí que acontece a separação real. Você vai ter que tomar decisões difíceis sozinho. Decisões que antes dividia, que antes consultava, que antes suavizava para não carregar tudo nas costas. Agora o peso é inteiro. A dúvida é inteira. O medo também. E ninguém vai estar lá para te dizer: relaxa, vai dar certo. É cru, é solitário pra caralho. Mas é exatamente nesse desconforto prolongado que algo dentro de você começa a endurecer de um jeito diferente. Você para de esperar que o mundo te entenda. Para de esperar que alguém valide o caminho. Começa a confiar mais na sua própria leitura das coisas, mesmo quando ela é incômoda, mesmo quando te mostra que você estava errado antes. A maioria desiste aqui, não por falta de ambição, mas porque o vazio fala alto demais. Eles preferem voltar para o barulho, para as conversas, para as ilusões coletivas. É mais fácil. Você, se continuar, vai aprender uma coisa perigosa. O silêncio não te enfraquece. Ele te revela. Revela quanto da sua motivação antiga era só necessidade de aprovação. Revela quanto você ainda carregava gente que não te carregava. Revela que grande parte da sua velocidade estava presa em cordas invisíveis que você mesmo amarrou. E aos poucos, quase sem perceber, você começa a se mover diferente, mais seco, mais direto, com menos explicações e mais consequência.
Não é que você vire uma pedra, é que você para de pedir ao mundo permissão para ser inteiro. Isso custa. Custa noites. Custa relações que vão murchando naturalmente. Custa a velha versão de você que ainda queria ser entendido. Mas também entrega algo que dinheiro e aplauso não compram. Uma espécie de paz violenta. A paz de quem não deve satisfação a ninguém. Em 2026, esse tipo de paz vai ser raro e extremamente valioso. Porque enquanto os outros ainda estiverem negociando com egos, pedindo favores e costurando alianças frágeis, você já vai estar 3 passos à frente, sem precisar olhar para trás. E o mais estranho é que quanto mais você avança nesse caminho, menos você sente necessidade de explicar para alguém o que está acontecendo dentro de você. Chega um ponto em que o silêncio deixa de ser vazio, ele vira companhia. Você já passou pelas noites longas, já sentiu o peso inteiro nas costas, já viu as relações murchando naturalmente porque você parou de alimentar ilusões. E agora, algo dentro de você se estabilizou num lugar estranho, nem frio, nem quente, apenas claro. Em 2026, esse é o verdadeiro divisor. Não é mais sobre aguentar solidão, é sobre ter entendido que a maioria das pessoas nunca vai conseguir viver sem muleta emocional. Elas precisam de alguém para dividir o risco, para dividir a culpa, para dividir a glória. Precisam de plateia. Você, não. Maquiavel escreveu algo que parece ter sido feito para este exato momento. Um príncipe prudente deve fundar seu poder sobre o que é seu e não sobre o que é dos outros. Ele não estava falando apenas de reis. Estava falando de qualquer homem que deseja durar. Porque tudo que depende de outros é emprestado. E o que é emprestado pode ser cobrado a qualquer instante, geralmente quando você menos pode pagar. O homem que vence sozinho em 2026 não é o mais talentoso, nem o mais inteligente. É aquele que conseguiu cortar os fios invisíveis que ainda prendem os outros. Ele não odeia as pessoas. Simplesmente parou de superestimá-las. E essa distância, que antes doía, agora gera uma espécie de autoridade silenciosa. As pessoas sentem. Elas não sabem exatamente o que mudou, mas percebem que você não está mais negociando seu valor com elas. Você não pede, não explica, não suaviza. Você apenas segue. Isso assusta alguns, atrai outros, mas acima de tudo, posiciona você num patamar onde poucas coisas ainda conseguem te abalar de verdade. Porque quando você aprende a carregar seu próprio destino, o mundo perde o poder de te chantagear com aprovação, com pertencimento, com nós contra o mundo. Sobrou apenas você, suas decisões, suas consequências, sua fome. E isso é o mais perigoso que um homem pode se tornar. Imprevisível para os dependentes, inalcançável para os fracos, incontrolável para os que ainda vivem de alianças frágeis. 2026 não vai ser fácil para ninguém, mas vai ser especialmente cruel com quem ainda acredita que alguém vai salvar ele de si mesmo. Enquanto isso, você vai estar quieto, construindo, avançando, sem precisar de torcida. E quando olharem para trás, tentando entender como você chegou tão longe, a resposta vai ser tão simples quanto desconfortável. Você simplesmente parou de esperar que alguém caminhasse ao seu lado. Não é todo mundo que consegue olhar para essa verdade sem desviar o olhar. Quem consegue, reconhece o outro quando vê. Nós somos poucos. Aqueles que preferem o peso inteiro nas costas a dividir com quem vai fraquejar. Aqueles que sentiram a náusea e transformaram ela em distância. Comenta. Meu silêncio agora é escolha. Se você ainda está aqui, o próximo vídeo provavelmente já está te observando agora e te esperando. Certas coisas não param depois que começam.